E aí, pessoal, de volta para a gente continuar a segunda parte sobre a unidade 1, que é a respeito da consolidação da área de RI e o mercado de trabalho para o internacionalista ou para o profissional formado em relações internacionais. Como eu havia dito a vocês, a ideia era que nesse segundo momento a gente passasse rapidamente pelas habilidades e competências que o profissional de RI precisa desenvolver e também que a gente observasse um pouco sobre as possibilidades de atuação e o perfil das pessoas que têm se formado nesses cursos de relações internacionais que a gente viu na primeira parte da unidade e que estão atuando no mercado de trabalho. Eu vou, portanto, aqui compartilhar com vocês mais uma parte daquele PDF que começamos no vídeo anterior. Então, dando continuidade aqui na unidade 1, a segunda parte, o mercado de trabalho na área de relações internacionais. O que a gente tem como principais habilidades e competências na área? Acho que esse é o primeiro tópico para a gente abordar. E aí eu queria iniciar dizendo um pouquinho das competências que o empregador espera do profissional de relações internacionais. Imaginem que, além da gente construir um conjunto de habilidades, a gente só vai ter algum nível de empregabilidade no mercado à medida que a gente ofereça uma série de recursos que sejam úteis, que sejam necessários para aquele contratante, para aquele gestor, para aquele chefe que espera a entrega de algum resultado, de algum produto, de algum tipo de serviço que a gente venha a fazer. Então, as competências que a gente tem que desenvolver vão ser aquelas que diferenciem o internacionalista ou analista de relações internacionais de algum outro profissional que poderia ter sido contratado ou que poderia ocupar aquela função que será exercida por ele. Então, o que em geral, o empregador, o contratante, o chefe, ele vai esperar dessa pessoa que se gradua em relações internacionais e vai estar ali trabalhando ao lado dele ou trabalhando para ele? Vai esperar que ele tenha condições de encontrar soluções, resoluções para problemas, ou encontrar alternativas, ou encontrar novas possibilidades, de maneiras, a partir de estratégias distintas daquelas outras pessoas que estão ali compondo a equipe, principalmente se a gente estiver falando de uma equipe multidisciplinar. Basicamente, se a gente estiver falando sobre a possibilidade de análise de riscos de novos negócios, ou se a gente estiver falando sobre a possibilidade de explorar novos clientes, novos mercados, ou de tomada de decisão em relação à formulação e execução de políticas, de projetos, essas pessoas esperam que a gente tenha duas competências em linhas gerais. A primeira, que é a de olhar o problema a partir de uma perspectiva comparada, ou encontrar solução a partir de perspectivas comparadas. Então, existe uma expectativa muito grande que o profissional de RI tenha conhecimento de como determinada organização equivalente àquela em outro país, em outro continente, muitas vezes, se saiu diante daquela mesma situação. Ou seja, como que determinada política foi colocada em prática no Japão, na Nova Zelândia, na França ou no México. Como que determinado projeto foi executado na Arábia Saudita, na África do Sul, na Rússia ou na Nicarágua. Como que determinada organização se financia nos Estados Unidos, no Oriente Médio ou na Espanha. Então, a gente ter essa capacidade e ter esse conhecimento de experiências que venham a ocorrer em outras localidades e conseguir compartilhar isso. De que maneira que a gente pode emular, ou seja, de maneira a gente pode copiar algumas dessas experiências, mas, obviamente,
transpondo ela, fazendo essa adaptação necessária dela à nossa realidade, a realidade do nosso país, mas também a realidade da organização ao qual a gente esteja vinculado profissionalmente. Então, essa é uma competência fundamental, a capacidade de fazer essas análises comparadas, não necessariamente de conhecer tudo o que acontece em todos os lugares do mundo, o que é praticamente impossível, mas que a gente tenha a competência de saber os caminhos para encontrar essas experiências e conseguir, de alguma maneira, adaptá-las à nossa organização. Essa é uma competência fundamental que o profissional de RI precisa saber colocar em prática. A segunda competência, que me parece também que é muito importante, é a de conseguir estabelecer laços internacionalmente. Sejam esses laços a abertura de novos mercados, sejam esses laços o encontro de novos fornecedores, sejam esses laços o desenvolvimento de parcerias ou de projetos de cooperação ou de acordos internacionais, ou a atração da atenção de agências, de organismos multilaterais, pode ser uma série de possibilidades diferentes, mas essa capacidade de ligar a nossa organização a outros parceiros fora do nosso país, fora daquele país em que ela está atuando. Essa também é uma competência fundamental para o profissional de RI, é o que eles esperam da gente, que a gente tenha alternativas fora do nosso universo local, principalmente em termos nacionais, que a gente consiga alcançar esses parceiros internacionais. Então, me parece que essas duas competências vão ser competências fundamentais para serem desenvolvidas por vocês ao longo da graduação, essa capacidade de estabelecer comparação, de conhecer os caminhos para estabelecimento de comparações, e também essa capacidade de construir laços, identificar oportunidades fora do país. Para que isso aconteça, é preciso que vocês desenvolvam algumas habilidades que vão dar condições de execução dessas competências. Vão ser habilidades, muitas vezes, que vocês vão apenas trabalhar melhor aquilo que já é intrínseco a vocês, então a capacidade de comunicação, a capacidade de encontrar soluções rápidas, a capacidade de pensar caminhos alternativos. Muitas vezes vocês já trazem isso na própria formação anterior de vocês, antes de vocês ingressarem no curso de RI, então vocês só vão, de algum modo, potencializar essas habilidades, mas também algumas habilidades que a gente vai construir ao longo da graduação, como a capacidade de fazer análise de cenário e projeção, construção de possibilidades futuras desse cenário. Então, uma boa leitura da conjuntura e utilizando os eventos passados para conseguir fazer a projeção de eventos futuros. Essa é uma habilidade essencial, que tem que ser desenvolvida. A habilidade da pesquisa, não necessariamente da pesquisa acadêmica, mas a capacidade de pesquisar informações, pesquisar dados, juntar esses dados e analisá-los. Isso é uma habilidade também fundamental. A habilidade de negociação, a negociação levando em conta diversas singularidades do seu interlocutor, que pode ser o idioma, que pode ser a cultura, que pode ser a situação econômica, que pode ser o regime político, que pode ser a religião. Então, uma série de variáveis que vão mudar conforme o interlocutor, mas a capacidade de negociar, e muitas vezes com vários desses ao mesmo tempo, desde negociações políticas, mas também até mesmo negociações comerciais, como fazer marketing, como enviar o produto, como embalar o produto, o que pode, o que não pode conter, tudo isso é um tipo de estudo que precisa ser feito, pesquisa. Então essa negociação você precisa estabelecer isso de modo muito claro, principalmente para aqueles que vão executar as tarefas.
E me parece que também vai estar nesse teu conjunto de habilidades, de alguma forma, o conhecimento ou o domínio das ferramentas de avaliação de risco político, econômico e jurídico. Então, você conhecer um pouco de política macroeconômica, um pouco de microeconomia, um pouco de noções de direito internacional, mas também algumas questões relativas ao próprio direito doméstico, seja pensando na área do direito ambiental, do direito administrativo, do direito civil, a depender de onde vocês vão, o setor que vocês vão atuar, e também o conhecimento de Estado, de política de Estado, de relações institucionais e governamentais, quais são os caminhos para a possibilidade de fazer advocacy de ideias, de fazer lobby, de fazer diplomacia e assim por diante. Então, me parece que esse conjunto de habilidades e competências são fundamentais, são esperados de um profissional de relações internacionais. Onde esse profissional predominantemente atua? Predominantemente porque não é exclusivamente. O mercado de trabalho ele é muito dinâmico para todas as profissões, para o nosso profissional não é diferente, mas predominantemente eu sempre gosto de falar que há 4 grandes nichos. Um é o dos organismos internacionais, as organizações do sistema, principalmente do sistema ONU, ainda que haja outras oportunidades em bancos de desenvolvimento, em organizações regionais e afins, mas a maioria das organizações internacionais vão ser aquelas vinculadas ao sistema ONU. Então, seja trabalhando na parte interna de pesquisa e elaboração de projetos ou captação de recursos, seja trabalhando na ponta, na implementação desses projetos, a atuação nas organizações internacionais, elas são sempre um caminho muito interessante e muito promissor para o profissional de relações internacionais. A gente tem um conjunto de habilidades que aqueles que são os responsáveis, os gestores pelas organizações internacionais gostam, identificam como algo que atende às necessidades deles. Um segundo nicho de atuação também bastante significativo é no conjunto de instituições públicas estatais. Claro que a carreira diplomática ela é a primeira que vem à mente, ela é aquela eminentemente pensada pela maioria das pessoas quando fala em relações internacionais. Ele vai ser diplomata, ele vai representar o país dele no exterior, mas ela é só uma das várias carreiras públicas para o profissional de RI. À medida que você tem governos mais complexos, você vai ter estruturas também mais afeitas, mais abertas à internacionalização. Então, no caso brasileiro, a gente tem alguns ministérios que têm setores bastante internacionalizados. O Ministério da Agricultura é um grande exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Economia, que aderiu recentemente também, Indústria e Comércio. Então, esse Ministério de Economia, Indústria e Comércio Exterior tem áreas muito fortes, internacionais muito fortes, Banco Central, obviamente, essas grandes empresas públicas, mas também o Ministério da Saúde, o Ministério da Justiça, o Ministério, os ministérios da área de direitos humanos e cidadania, que eles vão se fundindo ou se multiplicando a mudança de governos, mas esse conjunto, essa estrutura governamental acaba permanecendo de alguma forma, e todos eles têm setores que são internacionalizados, seja para internalizar políticas públicas de experiências de outros países, seja para difundir através de cooperação as nossas políticas, ou seja, para adquirir, conseguir captar recursos de parceiros internacionais ou até desenvolver projetos em parcerias internacionais.
Então, esse nicho aí do Estado, ele é muito caro, muito forte, o profissional de RI, e de maneira ainda muito tímida no Brasil, os governos subnacionais também oferecem algumas possibilidades para o profissional de RI, aí no caso mais especificamente em grandes cidades ou cidades de fronteira, que seria a possibilidade de atuar assessorando secretarias estaduais e municipais, secretarias de desenvolvimento, secretarias de fazenda, secretarias de meio ambiente, algumas vezes secretarias específicas de relações internacionais. Ainda os governos locais, os governantes locais não têm essa ousadia de fazer a chamada paradiplomacia, mas ela é uma oportunidade que já se concretiza em muitos governos locais, em muitos atores subnacionais, como a literatura gosta de chamar, e vocês vão aprender mais adiante sobre os limites de atuação, mas também todas as possibilidades de trabalho, de política pública desses governos e municípios como atores das relações internacionais. O terceiro conjunto de possibilidades está no chamado mundo corporativo, no mundo empresarial, e aí a gente tem algumas tantas possibilidades, desde a atuação mais também a mente das pessoas, que é com o comércio exterior, importando produtos ou exportando produtos. A atuação na área de comércio exterior talvez aquela que mais emprega pessoas formadas na área de RI, mas você tem também outras áreas no mundo corporativo, como a consultoria empresarial, a assessoria para internacionalização, a possibilidade de atuar como representante comercial, tantas outras possíveis formas de se inserir nas grandes, nas médias e algumas vezes também nas pequenas empresas, ainda que geralmente de maneira pontual, como uma consultoria, a partir de algo mais terceirizado. Mas o mundo corporativo oferece essas possibilidades de consultoria, assessoria ou diretamente importação e exportação, fazendo esse lado da atuação. E, para finalizar, uma oportunidade também muito explorada pelos profissionais da área tem sido as organizações da sociedade civil. Essas organizações da sociedade civil, a gente pode estar falando de organizações não governamentais, organizações sociais que tenham interlocução internacional, seja na captação de recurso, seja no desenvolvimento de parceria nos projetos, na execução dos projetos. Então, há aí um grande potencial para o profissional de RI atuar nessa área, mas também essas sociedades, essas organizações da sociedade civil, no que diz respeito a entidades representativas, sejam federações de indústria, federações de comércio, organizações de setores específicos dentro do agronegócio, organizações voltadas para incentivo ou para estudos de determinados setores, de determinados órgãos, como, por exemplo, federações, partidos políticos, movimentos sociais. Há uma série de possibilidades nessa área, tanto para quem tenha essa habilidade de análise de conjuntura, quanto para aquele que tenha a habilidade de negociação e desenvolvimento de parcerias. As organizações da sociedade civil são, então, cada vez mais um locus muito, muito interessante. Vamos aproveitar, então, e tentar dar uma olhada no que o pessoal anda fazendo, de acordo com a pesquisa que a Marielle Maia fez na consultoria que ela prestou via Unesco ao Ministério da Educação. Então, os dados estão lá naquele livro que eu deixei como referência para vocês, que foi sustentado pelos dois relatórios. E aqui eu
deixei de lado a primeira parte, que vai falar mais pontualmente do perfil de renda, de homens e mulheres, o próprio perfil de como está distribuído pelo país. Aí vocês podem acessar e com calma olhar o relatório. Eu trouxe algumas coisas que eu achei que iam contribuir para esse nosso bate-papo. Esse primeiro item, então, o que os egressos dos cursos de RI, que são esses que participaram de edições 2009, 12 e 15 do ENAD, o que eles desenvolveram em termos de atividade complementar durante a sua graduação. Aí a gente tem aqui as possibilidades. Estágio, então, um pouco mais de 50% fizeram estágio, 20%, um quinto, participaram de representação estudantil, centros acadêmicos, diretório central, atlética, CIERES, enfim. Tem aí outras possibilidades que vai enquadrar, talvez, projetos de simulação, outros tipos de atividade de coletivos universitários, PET, que é o Programa de Educação Tutorial, pesquisa de iniciação científica, monitoria, projetos de extensão e empresa júnior. A gente tem aí essas várias possibilidades que estão abertas e a gente percebe que os egressos de RI têm se engajado nessas atividades diversas Brasil afora. Também achei interessante trazer esse dado sobre mobilidade internacional, e aí, sobre mobilidade em geral, mas mobilidade nacional, ele é tão pequena, né, 1%, mas a mobilidade internacional não é uma realidade para a grande maioria dos egressos, então, o que isso liga sinal de alerta? Quem tiver a oportunidade de fazer mobilidade internacional, aproveite, porque vai ser um diferencial no mercado. Somente 15%, pouco mais de 15% desse universo da pesquisa indicou ter feito mobilidade internacional. O chamado intercâmbio acadêmico. Ah, professor, mas eu não tenho dinheiro. A UFGD tem um programa dentro da PROAE, da Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários e Estudantis, para o estudante em vulnerabilidade econômica ter condições de fazer a mobilidade acadêmica internacional financiado pela UFGD. Então, tem uma bolsa mensal, eles cobrem os custos de visto, seguro-saúde e passagem, e aí você, de algum modo, tem também equiparadas as condições para realizar mobilidade internacional. A gente tem alguns casos dentro do nosso curso de pessoas que se enquadraram nesse perfil e foram. Pretendo fazer fiz RI daí também com gente que fez mobilidade nessas condições, muito em breve. E a gente tem um dado, eu fui chefe do escritório de assuntos internacionais em 2013, e depois fui pró-reitor de assuntos comunitários e estudantis em 2014 e 2015. Então, eu trabalhei diretamente com essa política de mobilidade acadêmica nos dois locais da universidade que cuidam disso, o ESAI, que faz os convênios, e a PROAE, que viabiliza financeiramente. E posso dizer para vocês que não foram poucas as vezes em que sobrou bolsa, que a gente não encontrou gente para ir. Então, a mobilidade internacional é uma possibilidade, os alunos de RI são os que mais aproveitam dentro da UFGD, e ainda assim, nem sempre a gente conseguiu mandar gente para fora, porque às vezes não teve procura, infelizmente, ou por falta de informação, por falta de organização das pessoas na hora de juntar documentação, mas chegou a ter vezes que a bolsa sobrou. Não é o padrão, mas já aconteceu, e todo semestre, geralmente, a gente tem alguém de RI indo nessas condições. Vamos tentar manter essa média também com a turma de vocês. A mobilidade nacional, que fala ali, ela é muito pequena, a gente deveria explorar mais isso. É possível você passar um ano, um semestre, em curso de uma outra instituição federal, por meio de um convênio que a Andifes tem, que é a Associação das Instituições Federais. A gente pode fazer isso, alguns alunos daqui de RI já fizeram. Eu acho sempre uma alternativa muito bacana, principalmente para quem quer fazer estágio em uma grande empresa ou em uma organização internacional, passar um semestre ou passar um ano na UNB em Brasília, na Unifesp em São Paulo, na FABC em São Bernardo, para estar mais próximo das capitais que têm recursos muito maiores em termos de estágio
em organizações ou em empresas internacionais. Aqui fala sobre a pós-graduação. Então, a pós-graduação é uma realidade para pouco mais de 50% dos egressos, ou que já cursaram, ou que estão cursando. Então, pensem nisso. A pós-graduação não é só para quem, principalmente o mestrado, não é só para quem quer seguir carreira acadêmica. Eu diria que hoje, a tua possibilidade de arrumar um emprego numa organização do terceiro setor e numa organização internacional se amplia muito se você tiver um mestrado, é um diferencial muito grande. Talvez no mundo corporativo ainda não. Nas empresas, essa não é uma variável interessante. Eles estimulam até as pós-graduações lato sensu, as especializações em MBA, depois que você está dentro da empresa como forma de progressão. Mas para você entrar numa OI e para você entrar numa ONG qualificada, tenha certeza que o mestrado é uma possibilidade que te coloca lá em cima no processo de seleção. Então, pensem nisso com carinho, para além daqueles que vislumbrem um dia seguir carreira acadêmica. Aí, uma outra questão que eu deixei aqui também para nós falarmos é a questão dos idiomas. Aqui do lado esquerdo, a gente está falando de nível avançado, então o inglês foi considerado como avançado para praticamente 90% dos egressos, ou seja, se o teu inglês não está num nível intermediário/avançado, vá atrás, você vai ter problemas na hora da competição nesse mercado. E o espanhol, apenas 40%, então quem tiver um espanhol avançado também vai ter um diferencial bacana. E aqui no caso dos intermediários, vocês vão perceber que o espanhol é intermediário, é o idioma que mais foi considerado intermediário pelas pessoas, porém, você tem ali tantos outros idiomas na sequência. Eu acho que não é esse que vai ser o grande diferencial. O teu diferencial vai ser, efetivamente, ter um inglês muito bom e ter um espanhol muito bom. O que eu costumo dizer, antes de tudo, o português, obviamente, você vai ter que saber se comunicar muito bem, escrever muito bem. Daí para frente, tudo que você fizer vai ser um grande diferencial. Então, português fluente na escrita e na fala vai ser o primeiro ponto de partida. E depois inglês e espanhol, para vocês terem oportunidades mais interessantes no mercado de trabalho. Cursinho é a melhor saída? Não é a melhor saída. É uma das possibilidades, não é a melhor. Hoje a internet te dá opções de estudar sozinho, que exige muita disciplina, mas eu ainda acho que a possibilidade de intercâmbio estudantil é aquela que vai te oferecer a melhor experiência em termos de absorção do conteúdo e prática. Professor, é muito caro, não tenho dinheiro. Pesquisem. Às vezes a gente acha que é muito caro e não é tão caro. Quando a gente põe na ponta do lápis o tanto de tempo que a gente gasta com cursinho, fazendo 1 hora e meia por semana, às vezes no máximo 2 horas por semana, ao longo de 2 anos, 3 anos, e aquilo que você gasta em um mês intensivo ali, todo dia, morando no país e falando 24 horas por dia no idioma, vai valer muito mais a pena o intercâmbio, porque também vai te dar uma experiência internacional, cultural, e assim por diante. Então, se atentem a isso, não importa o modelo, o que importa é que o idioma vai ser uma ferramenta essencial para vocês. Trouxe também a questão da empregabilidade. Então, 70% estão em algum tipo de trabalho remunerado, 14% à procura de trabalho, é um número bastante alto. Aí a gente teria que ver o recorte de quantos são egressos ali já imediatos, né, de quem acabou de se formar quando respondeu a pesquisa. Mas a gente também tem que levar em conta que nós estamos no país com uma situação de desemprego bastante alta, infelizmente, não seria diferente na nossa área. 9,5% não trabalham, não estão à procura de trabalho, devem ter outras possibilidades na vida. Fazer o quê? É uma opção. 5% está estudando para concurso público, e alguns ali têm trabalho não remunerado, trabalho voluntário, muito provavelmente como forma de adquirir experiência para pleitear novas vagas no futuro. E aí, sobre isso,
tem aqui uma divisão, né, do que estão fazendo, sobre setor privado em pequena empresa, grande empresa, média empresa, no ensino superior, no terceiro setor, no setor público, em OI. Depois vocês olhem isso com calma, vocês vão lá no relatório, ou vocês dão pause no vídeo agora, pausou o vídeo para olhar com calma isso aí, mas eu vou passar adiante, tá? Aqui a mesma coisa, pausa o vídeo para olhar em que cargo, em que função, em que ocupação eles estão sendo aproveitados, e aí vocês olhem o que eles estão executando em sua maioria, e também não vou focar nisso, vocês pausem ou vão direto ao relatório. Aqui a contribuição deles, como quais os conteúdos que mais foram importantes na opinião deles, no trabalho, na prática profissional. Em primeiro lugar, os conteúdos de economia e comércio. Então, lá na frente, quando a gente estiver fazendo as disciplinas de relações econômicas internacionais, de economia política, sistema financeiro internacional, vamos ver qual que eu vou trabalhar com vocês. Não quero ver ninguém choramingando, é muito difícil, é muito chato. É um instrumento importantíssimo para a profissão. Os conteúdos de ciências sociais e ciência política vão estar em segundo lugar, na opinião aqui do pessoal. Um número significativo deles achou que não se aplica, que o curso não ofereceu instrumentos para eles. E aí depois vai aparecer métodos de pesquisa, olha que interessante, saber pesquisar é de fato eleito por eles como algo bastante importante, à frente ainda dos conteúdos de direito e direito internacional, tá? Depois vocês também podem olhar com calma essa parte lá do relatório. E aí, por fim, eu vou deixar esse slide aqui no final para vocês pararem, olharem, refletirem e tirarem as suas próprias conclusões do absurdo que é a nossa sociedade. Isso aqui é a mediana dos egressos em termos de renda. Então, vou destacar duas coisas. Não vou nem falar sobre o egresso que está na área para o egresso que escolheu outra área, que vai ganhar um pouquinho mais quem está na área. Eu vou diretamente para isso aqui. Homens na área, essa barra mais alta, com azulzinho mais claro, e mulheres na área, que é essa barra ao lado. A mediana da renda dos homens na área, R$4.000. A mediana na renda de mulheres na área, R$2.531. Vou finalizar com essa informação para vocês pensarem sobre isso, pesquisarem mais sobre isso, para tentar desconstruir essa fala que insiste em dizer que não é importante, que não é relevante a questão do gênero no mercado de trabalho. A gente vê como na nossa área, que em tese é uma área mais desconstruída, uma área que é formada em sua maioria, inclusive por mulheres, como vocês podem olhar depois lá na primeira parte dessa pesquisa, a maioria dos nossos egressos é de egressas, na verdade, e ainda assim há uma diferença gigantesca em termos de renda. Nós estamos falando de mais de um salário mínimo de renda, um salário mínimo e meio de renda entre homens e mulheres, e isso vai se dar, num palpite meu, muito provavelmente porque as mulheres não estão ascendendo aos cargos de chefia que vão oferecer uma renda melhor e que subiria o patamar da mediana do número de mulheres no mercado de trabalho. Lá no relatório tem mais alguns outros dados sobre renda e vocês vão poder olhar isso de maneira mais detalhada. Só que, infelizmente, essa é uma realidade que vai caber a todos nós trabalharmos para que ela mude. A mim, na condição de professor, demonstrando isso e discutindo com vocês o absurdo que é, e a vocês quando estiverem no mercado de trabalho, principalmente ocupando posições de chefia ou contratando profissionais, equiparando o salário de homens e mulheres, e mais do que equiparando o salário de homens e mulheres, alçando as mulheres à condição de cargos de chefia, para que a gente tenha, de fato, uma igualdade salarial e, principalmente, uma equidade de gênero e de posição dentro do mercado de trabalho. Vou finalizar com isso aqui e deixar para vocês a indicação de observar os vídeos que eu
disponibilizei como discussão sobre mercado de trabalho, egressos, possibilidades, e continuem acompanhando lá as entrevistas que eu tô gravando com o pessoal que se formou aqui, que vou seguir um projeto que aparentemente está dando muito certo e tem tudo para abrir mais ainda a cabeça de vocês que optaram pelo curso de RI ou que têm algum interesse na área de relações internacionais, mesmo com uma outra formação que não seja a graduação em RI. Beleza? Valeu pela atenção, pessoal. Finalizo por aqui esse roteiro de estudo da nossa unidade 1, tentando esmiuçar um pouquinho mais o material que estava disponível para vocês. É isso. Espero que vocês tenham condições de aproveitar um pouco dessa nossa discussão aí na construção da atividade 1, que é a atividade que vocês vão enviar até o final do dia de domingo. Valeu, gente, um abração e até mais. Vou deixar vocês. Tchau, tchau.